Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, que Deus abençoe vocês grandemente nesta manhã. Eu sou o pastor Wanderley Oliveira e tenho uma mensagem do coração de Deus para vocês. Se você quer receber uma benção, se você quer aprender como se proteger de um inimigo, fica até o final dessa mensagem que Deus vai falar com você. Também, se você chegou no canal agora, você é visitante, está chegando no nosso canal, querido, já se inscreva em nosso canal, ative todas as notificações para receber todas as manhãs, às 6:30 da manhã, uma mensagem de Deus para você. E a mensagem de Deus hoje para nós está escrito lá no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 32. Nós vamos falar de um rei por nome de Ezequias. Ezequias era um homem temente a Deus. Ezequias, tudo que ele fazia, ele ia ao templo, ele ia primeiro tirar informações, ele ia se conversar com o sacerdote, com os líderes da nação. Ele não fazia nada se não tivesse em concordância com todos os seus oficiais e toda a sua liderança. E nesse momento, queridos, um grande e poderoso exército, liderado por um rei chamado Senaqueribe, tinha se levantado contra todas as nações em volta, e agora ele estava chegando à cidade de Jerusalém. Senaqueribe era o rei da Síria, e ele tinha devastado todas as nações à volta de Israel, e ele estava chegando em Jerusalém. Quando Ezequias percebeu que esse grande exército estava vindo contra eles, ele conversou com seus oficiais, os seus comandantes, os sacerdotes, e decidiram que iam fechar todas as fontes de água, todos os rios que tinha em volta de Jerusalém e sobre a cidade. Qual era a ideia de Ezequias? Qual era a estratégia dele naquele momento? Era não permitir que o exército de Senaqueribe chegasse em volta da cidade e tivesse água em abundância para matar a sua sede. Queridos, talvez você está passando por um grande aperto nesse momento, uma situação tão terrível como o rei Ezequias estava passando, e Deus deu estratégia para ele. Deus vai dar estratégia para você. Quando se fala em fechar as fontes, queridos, se fala em fechar brechas que muitas das vezes permite alimentar o inimigo. O que em nós, muitas das vezes, alimenta o inimigo? Talvez seja um pecado, nós temos que fechar essa brecha. Ou talvez são coisas no nosso trabalho, na nossa casa, no nosso dia a dia, que pode alimentar a pessoa que está nos perseguindo, que está se levantando contra nós, que está criando inveja contra nós. Isso nós temos que analisar, tirar um diagnóstico do que nós estamos fazendo, que pode alimentar o nosso inimigo, dar força para ele continuar nos oprimindo. Isso foi o que Ezequias fez. Ele primeiro fechou as fontes das águas para que o inimigo, quando chegasse, não tivesse como matar a sua sede. Depois Ezequias foi e restaurou o muro. Querido, nós temos que fazer isso em nossa vida. Fazer a restauração do nosso muro, da nossa proteção. A Bíblia diz que se nós abrirmos brecha, o inimigo entra. No livro de Números tinha um profeta chamado Balaão, e ele foi contratado por um rei para amaldiçoar o povo de Israel. Mas quando ele ia amaldiçoar, a palavra dele se tornava em bênção. Só que ele deu uma estratégia para o rei. Ele disse: olha, vocês têm que fazer com que o povo de Israel perca, entre em pecado, porque daí o Deus que protege eles virá contra eles. Querido, esse Deus está à nossa volta. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daquele que teme ao Senhor. Então, querido, somos nós que colocamos brechas, somos nós que criamos as brechas no muro de proteção que nos livra de todo o mal da nossa vida. O que Deus está nos falando nesta manhã, amado, que nós temos que restaurar os nossos muros. Como fazemos isso? Pedindo perdão, orando ao Senhor, clamando a Ele por misericórdia e pedindo que Ele venha restaurar nossos muros. Senão, querido, se ficar os muros abertos, o inimigo pode entrar e fazer grandes danos à nossa vida. A Bíblia diz, queridos, que se nós fizermos um buraco no muro e nós colocarmos a nossa mão por esse buraco no muro, uma cobra pode nos picar. O que a Bíblia está falando? Está falando que quando nós abrimos brecha, não é de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. Quando nós abrimos brecha, se nós permitirmos essa brecha aberta, o inimigo pode entrar e fazer grandes danos à nossa vida. Foi isso que Deus
deu estratégia a esse rei temente, esse rei chamado Rei Ezequias. Ele restaurou os muros, ele criou novos muros em volta, novas proteção. Querido, nós temos que aprender dentro da palavra, em oração, em jejum, criar novas proteção para que o inimigo não possa se achegar a nós. A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, bramando como um leão para tentar achar uma brecha para que ele possa nos tragar. É isso que está em nossa volta, amados. E nós temos que cada vez mais criar mais muros, mais proteção. E como fazemos isso? É só na presença do Senhor. É só em consagração. É só em concordância com a palavra de Deus. É só fazendo aquilo que Deus nos pede. Fazendo a vontade do nosso Deus. Porque a Bíblia diz que se Deus não vigiar a cidade, a sentinela vigia em vão. Então nós temos que estar na presença do nosso Deus para que esse muro seja totalmente restaurado. Quando Senaqueribe descobriu que o rei Ezequias ele estava fortalecendo o povo com grandes palavras poderosas, porque Ezequias chamou todo o povo e disse: por que vocês estão temendo esse grande exército? Maior é o que está conosco, o que tem os braços fortes, poderoso está conosco. Com Senaqueribe estão vindo braços de carne, e conosco está o nosso Deus. E isso, querido, essas palavras do rei fortaleceu o povo, e o povo vibrava, porque o povo tinha certeza do que poderia acontecer, a vitória era certeza. Querido, nós temos que fortalecer na palavra de Deus, nós temos que receber a palavra de Deus, a palavra que é lançada sobre a tua vida. Eu tenho certeza que você também já recebeu palavras que Deus vai te abençoar, que Deus vai te proteger. Isso são palavras poderosas. Eu quero dizer para você que quando Deus promete, Ele cumpre. Então isso são fortalezas que vai nos ajudar a elevar a nossa fé, que não vai deixar nós baixarmos a guarda. Nós vamos estar sempre com a guarda levantada. Por quê? Porque a nossa fé vai estar em alta, porque nós estamos fortalecido na palavra do Senhor. Existem muitos e muitos homens e mulheres de Deus genuínos, com palavras poderosas, querido, que está sendo lançada sobre a sua vida. Você tem que receber essa palavra, porque isso é fortaleza para você. O rei Ezequias fortaleceu o povo, aumentou a fé do povo. Mas quando o rei Senaqueribe descobriu isso, que Ezequias estava fortalecendo o povo com palavras de Deus, ele mandou seus oficiais, e os seus oficiais vieram para persuadir o povo, lançando palavras terríveis. E ele dizendo assim: por que vocês acreditam no rei Ezequias e nas suas palavras e no seu Deus? Qual foi a nação que com os seus deuses conseguiu livrá-lo das nossas mãos e do meu exército? Naquele momento, Senaqueribe estava tentando persuadir o povo, desanimar o povo, colocar pânico no povo. E eu quero dizer para você, o inimigo é estrategicamente poderoso nessa parte. Ele sabe como persuadir, ele sabe como atingir você naquela tua parte mais fraca. Ele quer tirar a tua fé, ele quer fazer você ficar para baixo, porque quanto mais você perde a esperança, mais ele consegue te oprimir. E ele fez isso. Senaqueribe fez isso e depois ainda escreveu uma carta zombando de Deus, o Todo-Poderoso, e mandou para o rei Ezequias. Naquele momento, quando Ezequias pega a carta, ele pega e fala: não, essa carta não é para mim, essa carta é direcionada para o Senhor dos Exércitos, nosso Deus. E ele pega essa carta, queridos, e vai até o templo, e junto com o profeta Isaías, os dois clamam a Deus, eles clamam ao Senhor por socorro e por misericórdia. Queridos, a Bíblia diz, naquela noite, Deus enviou um anjo, apenas um anjo, queridos. E aquele anjo veio e devastou com o exército do rei da Síria. A Bíblia diz que um anjo matou em uma noite 185 mil soldados do exército dos assírios. Eu quero dizer para você, querido, quando você pega a afronta, quando você pega, a pessoa lançou, tem alguém que está te perseguindo, não sei.
ou uma afronta que vem contra a tua vida, uma perseguição que vem contra a tua vida, uma palavra de persuasão tentando tirar a tua paz, e você pega essa palavra, essa persuasão e fala: não, isso não é para mim, porque quando a pessoa está me afrontando, não está afrontando a mim, mas está afrontando o meu Deus, e você coloca na presença de Deus. Deus entra em ação, querido, em favor da sua vida, e vai fazer, querido, um estrago. Deus vai agir em favor do seu problema, da sua situação. Para Deus não existe problema grande. Para Deus não existe problemas grandes, queridos. Para Deus não existem situações que não têm solução. Tudo é possível ao Todo-Poderoso. E quando nós pegamos, querido, essa carta e o colocamos na presença de Deus, Ele se levanta do seu trono. Eu quero profetizar para você. Talvez você esteja passando por essa situação nesse momento. Talvez tenha alguém te afrontando. Tem alguém que faz de tudo para tirar a tua paz. Talvez tenha uma pessoa que te persegue. Não pode ser no âmbito familiar, pode ser no âmbito profissional, pode ser no teu trabalho, querido. Uma pessoa que foi levantada para o inimigo para tirar a tua paz, e você coloca na presença de Deus. Algo que eu quero te ensinar, queridos. Lembre que Jesus morreu por todos os seres vivos, por todos os seres humanos. Todos têm a chance de salvação. Tem pessoas que podem estar te perseguindo, mas não coloque a pessoa na mão de Deus. Coloque o problema que está acontecendo e ore para que Deus restaure aquela vida. Ore para que Deus abra os olhos daquela vida, para que ela entenda que o que ela está fazendo não é dela, é do inimigo. Ela está fazendo a obra de Satanás. Queridos, eu quero que você entenda isso. Receba essa palavra como uma palavra poderosa, que Deus está agindo ao teu favor. Deus está descendo do trono nesse momento para enviar um anjo a agir em seu favor. E se você crê nessa palavra, eu quero que você curva a tua cabeça, que eu quero orar por você. Eu quero orar por você que está passando por situação nesse sentido que eu acabei falando. Eu quero orar por você. Não importa qual é o problema. Lembre que nós temos um Deus que para Ele nada é impossível. Então curva a sua cabeça, eu quero orar por você neste momento. Pai, eu quero louvar teu nome. Glorificar o teu nome, Senhor, por essa palavra, porque essa palavra veio, Senhor, a confrontar, Senhor, muitas coisas que nós, muitas vezes, deixamos de lado, Senhor, deixamos passar. Senhor, muitas das vezes, nós olhamos uma situação ruim que tem se levantado contra nós e contra os nossos ouvintes, Senhor, e muitas vezes nós deixamos, Senhor, de colocar nas suas mãos, pedir o seu auxílio, Senhor, e muitas vezes nós tentamos nós mesmos resolver os problemas, e eu quero nesse momento, primeiro, Pai, pedir perdão a Ti, Senhor, por essa negligência minha, e também em favor dos nossos ouvintes, dos nossos irmãos, das nossas irmãs, que talvez por um descaso, ou talvez até se esqueceram de colocar nas suas mãos a situação que eles estão passando. Eu quero pedir neste momento, Pai, levanta do teu trono, como o Senhor se levantou quando o rei Ezequias foi até o templo clamar a Ti por socorro. Tem muitos ouvintes que estão junto comigo, Senhor, ouvindo essa palavra, clamando comigo através dessa oração. Senhor, eu quero te pedir, Pai, envie os seus anjos, porque o Senhor mesmo disse que já colocou anjos ao nosso redor para nos proteger. Pai, envie os seus anjos com a solução, como o Senhor enviou um anjo para solucionar o problema do rei Ezequias. Envie um anjo, Pai, com a solução na vida de cada ouvinte nessa manhã.
Pai, eu oro, Senhor, clamando a Ti, Senhor, pelo Teu favor, pela Tua segurança e, Senhor, e pela Tua misericórdia em favor da minha vida e em favor da vida dos nossos ouvintes. Eu oro, Senhor, já Te agradecendo pela vitória, porque eu já vejo, Senhor, o grande exército do mal caindo por terra, porque o Senhor está entrando em favor nessa batalha em nosso favor. Eu oro agradecendo e louvando o Teu nome em nome de Jesus. Amém.